Estamos mais uma vez aqui para trazer a palavra de Deus aos amigos, aos irmãos, e que assim todos nós possamos ser edificados, encorajados, animados a vivermos para a honra e glória do Senhor. Hoje nós estaremos trazendo uma mensagem para a edificação dos amados, com o título As Três Inimigas da Fé. Nós estamos nessas ministrações, se você tem assistido, tem percebido, nós estamos tentando trazer algumas reflexões, mensagens sobre o que todos nós estamos enfrentando nesses tempos de crise. Então, para que possamos pensar nossas vidas em relação a Deus, pensar nossas vidas em relação à nossa fé para com o Senhor, o nosso relacionamento com Ele e assim também o nosso relacionamento uns com os outros, uma resposta que nós devemos dar primeiramente a Deus e depois também a outros que nesses tempos enfrentam as mesmas coisas do que todos nós, né? Essa crise veio trazer um momento diferente, um momento de insegurança, de temor a todo o mundo, pelo que temos visto, né? Eu creio que Deus usa os tempos de crises para falar conosco de uma forma mais intensa, já que em tempos de tranquilidade e paz, muitos não ouvem, né? Muitos não procuram, não falam com Ele, não leem a sua palavra, não recorrem a Ele, porque está tudo bem. Crises, insegurança, guerras, pestes, são tempos onde Deus não só manifesta o seu juízo contra os homens, contra a sua igreja, como vimos há 3 sermões atrás, mas também são tempos onde Deus manifesta a sua misericórdia e bondade, né? Através de livramento, através de encorajamento, despertando-nos a ter mais fé nele. Não pensemos que esses momentos de crise é somente o juízo de Deus sobre a humanidade, e o é, mas também é um momento onde Ele manifesta ainda a sua misericórdia, despertando aqueles que já têm fé, se voltarem mais para Ele, e aqueles que ainda não têm fé nele, se voltarem para Ele, se converterem a Ele. E é sobre esse tema, então, que nós vamos compartilhar nesse sermão, né? O texto que vamos usar será do profeta Abacuque, né? Abacuque, capítulo 3, do verso 1 a 19. É um texto longo, não vamos tratar de todo o texto, é um sermão, uma mensagem não tão textual, onde veremos verso a verso, mas fazer uso de alguns desses versos e aprendermos aqui com eles. Mas é necessário, nessa primeira leitura, lermos todo o texto do verso 1 até o 19, que vai nos descrever e trazer-nos a ideia do que estava acontecendo naquela fase de crise do povo de Deus, também do profeta, onde ele estava vendo a ação do Senhor no seu tempo. Abre então a sua Bíblia, aí na sua casa, o seu smartphone, seu tablet, onde estiver a sua Bíblia. Leia comigo, por favor, acompanhe a leitura no livro do profeta Abacuque, né? Depois do profeta Naum, antes do profeta Sofonias. Abacuque só tem 3 capítulos, nós vamos ler o capítulo 3 inteiro, né? Leiamos então.
Oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida na tua ira. Lembra-te da misericórdia. Deus vem a Temã, e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do teu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem. Os caminhos do Senhor são eternos. Vejo as tendas de Curã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, o que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor, já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Tiras a descoberto o teu arco, e farta está a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios. Os montes te veem e se contorcem. Passam torrentes de água às profundezas do mar. Fazem ouvir a sua voz. E levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas. Ao resplandecer a luz das tuas flechas cintilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calca aos pés as nações. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do perverso e lhes descobres de todo o fundamento. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir, regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre às ocultas. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouviu e o meu íntimo se comoveu, e a sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acometeu. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Ao mestre de canto para instrumentos de corda. Essa então foi a oração de Abacuque. O tema do livro de Abacuque poderíamos dizer que é a confiança na soberania e na justiça de Deus. A confiança na soberania e na justiça de Deus. Abacuque
significa abrasador, né? A palavra, o nome Abacuque significa abrasador, aquele que queima. O contexto aqui, né? Abacuque, ele encontra o povo de Deus acomodado, o povo de Deus corrompido, autoconfiante, imoral, injusto, adoradores de si mesmos, infiéis e descrentes. Nada diferente como uma boa parcela do mundo vive hoje, não é verdade? O mundo sem Deus, sem fé no Deus único e criador, ele vive na sua autoconfiança, né? na sua imoralidade, na sua injustiça. Abacuque traz assim uma mensagem não tão boa para o povo, uma mensagem de ameaça, mas ao mesmo tempo essa ameaça tinha o propósito de gerar neles arrependimento e fé. O povo proclama, é proclamado para o povo a sentença de Deus contra os infiéis. Abacuque é um profeta paciente que espera a resposta do Senhor, né? Porque aqui nós temos a composição de um dos mais belos hinos do Velho Testamento. Como alguns dizem, Abacuque é um profeta que vive no Velho Testamento em questão de tempo, mas ele é um profeta neotestamentário em questão de sua teologia, em questão de sua fé. Pela vida e obra de Abacuque, nós vemos o triunfo da fé, não o triunfo da crise, da desgraça, do abalo, mas sim o triunfo da fé. Só a fé triunfa, só a fé triunfa. Usando então esse texto de Abacuque, eu quero falar de 3 inimigas da fé. 3 inimigas da fé. Então, o título desse sermão seria esse: 3 inimigas da fé. A primeira inimiga da fé, fazendo aí uso do verso 1 até o verso 7, quando Abacuque começa a sua oração, ele diz: tenho ouvido, Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Como falamos, o contexto aqui, Deus estaria pronto a derramar o seu juízo contra o seu povo, a despeito de sua letargia de fé, da sua infidelidade, da sua autoconfiança. Eles não mais buscavam o Senhor, eles não mais amavam o Senhor de forma verdadeira, apenas religiosa, através de cerimônias religiosas que não traduziam corações voltados para verdadeiramente adorarem o Senhor. E aqui então nós temos que a visão que Abacuque teve do que Deus iria fazer o deixou preocupado, alarmado. Vamos ver isso também mais à frente. Mas explorando aqui essa primeira questão, a visão humana. O fato é que o que vemos muitas vezes nos leva a reações positivas ou negativas sobre a vida pessoal, sobre a vida familiar, sobre as questões da nossa nação e até mundial. O que a gente vê, o que a gente ouve, a gente nessa questão temos uma reação, todos nós. Eu não quero crer que existe, pode até existir algumas pessoas, mas elas estão talvez mentindo ou se enganando, que não estou nem aí com o que está acontecendo, o que eu estou vendo não me abala, não me interessa ou não me move a ser alguém diferente ou a fazer alguma coisa diferente. Eu creio que essas pessoas
elas possam até existir, mas elas são anormais nesse sentido, né? A visão do profeta o abalou, e no início dessa visão, a sua fé desfocou de quem era o Senhor, do poder do Senhor, da grandeza do Senhor. Tanto é que ele cita nesses versos que lemos tudo que o Senhor iria estar fazendo e de que maneira fazendo, descrevendo coisas grandiosas, onde o Senhor andaria sobre as águas, abalaria as fendas, os mares, os rios. Ele estava ali se perguntando, né, por que Deus estava tão assim irado, e ele então, na sua oração, no início desfocado, ele começa a retornar a quem era Deus. Mas eu quero fazer aqui esse paralelo do que pode também estar acontecendo com você, comigo, com o mundo, né? Viver apenas do que os olhos veem é tragédia assegurada na vida cristã, né? Fatos bíblicos apontam para uma decepção espiritual daqueles que em momentos de suas vidas foram levados pelo que os olhos viram, né? Muitos personagens, né? Lemos aí em Hebreus personagens que foram obedientes a Deus sem ver, sem saber o que iria de fato acontecer, mas eles com fé seguiram, prosseguiram, obedeceram a Deus. Outros personagens também bíblicos nos lembram que, pelo que eles viram, eles foram movidos a se alarmarem, a terem temor, mas depois eles foram frustrados, porque realmente eles não estavam vendo o todo do que estava acontecendo. Quero aqui ver o exemplo de Ló, né? Ló, sobrinho de Abraão. Ele escolheu os verdejantes planícies da região de Sodoma, e ele pensou estar escolhendo o melhor, e no final ele teve que ser arrastado desse lugar por causa de sua escolha. Ele escolheu ali, olha, para aquele lado eu vou, né? E ele foi então pelo que a vista o moveu, e ele se deu mal, né? Temos também o moço de Eliseu, né? O ajudante do profeta Eliseu. Ele ficou apavorado com o número de homens do exército do rei da Síria. Eles se viram num momento ali cercado pelos soldados do rei da Síria. Mas o profeta Eliseu pediu para Deus abrir os olhos desse moço, né? E ele então pôde ver um exército de anjos do Senhor ao redor dos exércitos do rei da Síria, e ele assim foi também frustrado pela sua primeira visão, né? A outra visão que promoveu muito desânimo entre o povo de Deus, quando o povo de Deus estava a caminho de Cades Barneia, né, ainda no deserto, tentando conquistar as terras que Deus tinha dado para eles, né? Os espias de Moisés, eles se amedrontaram, né? Eles viram cidades fortificadas, eles viram povos guerreiros gigantes, bem armados, e eles botaram a perder todo o povo. Nós não vamos conseguir, né? Mas dois espias, Caleb e Josué, na época tiveram uma visão diferente, eles confiaram no Senhor, e assim retrata a história de Israel nessas várias conquistas que eles tiveram a vitória no Senhor, e isso foi pela fé, né? O apóstolo Pedro, que contemplou a força do vento e a água
que iria submergi-lo quando no barco eles estavam ali sem o Senhor Jesus. O Senhor Jesus tinha ficado para orar, e aí o Senhor Jesus aparece, eles falam, é um fantasma, aí o Senhor Jesus fala, sou eu, e Pedro então, com essa visão, esse sentimento, ele fala, Senhor, fala para que eu vá até ti, e ele foi, mas a hora que ele viu as águas, ele viu a tempestade, ele começou a afundar. E assim teríamos vários outros exemplos, né? Mas amigos, a Bíblia nos chama uma vida de fé, né? E não uma vida da visão humana apenas. Se pensarmos em tantas circunstâncias e situações que nós vimos, enfrentamos na nossa história, você na sua deve ter várias, e você assim ficasse paralisado com essas visões, com essas situações, eu creio que você não estaria aí na sua casa nos ouvindo hoje, não é mesmo? Então, a fé deve nos levar a ver o poder, a soberania, a misericórdia de um Deus que é poderoso, infinitamente poderoso e capaz de fazer muito além de nossas vistas. Isso deve nos trazer segurança, confiança, adoração, obediência a Ele. A Bíblia fala que Moisés ficou firme como se visse o que era invisível, né? Nós vemos lá no relato do autor de Hebreus, que acabamos de ler, capítulo 11, né? Agora no verso 24, o verso 24 de Hebreus 11, vamos só mais uma vez olhar para essa passagem. O livro de Hebreus, capítulo 11, verso 24 a 27, diz assim: Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado, a partir do verso 23. Hebreus, capítulo 11, a partir do verso 23 até o verso 27. Falando sobre a história de Moisés, né? A fé que envolveu esse personagem bíblico tão tremendo, né? Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses. Porque viram que a criança era formosa, também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, príncipe, herdeiro do Egito, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Um testemunho de Hebreus a respeito de Moisés, né? Abacuque, ele se decepciona pelo que vê, porque me fazes ver a opressão, é uma das perguntas dele, né? A pergunta para nós, né? O que estamos vendo com os olhos da fé? Como eu e você estamos olhando para as circunstâncias da vida? O que você está vendo nessa crise mundial que eu e você estamos enfrentando? Você está vendo só consequências talvez terríveis que estamos enfrentando e que iremos enfrentar, ou você está vendo uma oportunidade de você se firmar ainda mais no Deus da sua vida, o único Deus, nosso Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Você está vendo oportunidades para você testemunhar da sua fé?
Você está vendo a misericórdia de Deus em cuidar da sua família mesmo, você talvez aí preso na sua casa. Você está vendo a oportunidade de você conhecer mais o seu cônjuge, os seus filhos. Tantas coisas que nós podemos ver, né? Um segundo inimigo da fé, trabalhando ainda nessa questão de visão, agora vamos falar de sentimento. Sentimento. O sentimento humano, ele é um outro inimigo da fé. Volte lá no nosso texto de Abacuque, capítulo 3, né? O sentimento humano, né? No verso 2, diz aqui que quando Abacuque ouviu o Senhor e as declarações que ele diz que iria, as declarações que ele fez a respeito do que ele iria realizar na vida desse povo, né, o seu juízo, Abacuque diz assim: e me sinto alarmado, diante das declarações que o Senhor fez, eu me sinto alarmado. Então, muitas vezes, o sentimento, os nossos sentimentos, as nossas emoções, elas também se tornam inimigas de nossa fé, né? Abacuque, depois de começar a ver a realidade do que estava acontecendo e do que poderia acontecer, sentiu-se alarmado, e me sinto alarmado. Natural nós nos sentirmos alarmados. O que está acontecendo no mundo? Nos sentimos amedrontados e assim inseguros. De novo, eu não quero e nem sou um daqueles personagens que pode existir por aí, não estou nem aí. Alguns até usam Deus, né? Eu confio em Deus, está tudo certo. Não está. As coisas que estão acontecendo não é assim, né? Mas isso nos traz medos, inseguranças, incertezas. Quando isso vai acabar? E quando acabar, como que será? Né? Todas essas questões nos fazem nos sentir alarmados. A palavra alarmados, aqui na Bíblia, no Velho Testamento, descreve alguém que depois de observar, analisar, contemplar a situação, sente medo. Fica admirado com o que está acontecendo, passa a respeitar e considerar a situação com temor e pavor. Era o que Abacuque estava sentindo. Mas a vida de fé, apesar de todos esses medos, ela não deve se deixar vencer pelos sentimentos. Esses sentimentos podem nos causar a derrota da fé, pode apagar a nossa fé, a nossa confiança em Deus, como nós vimos hoje pela manhã, né? A questão da esperança. A fé nos traz esperança, a fé alimenta a nossa esperança. Nós sabemos em quem nós temos crido e Ele é fiel e fará e cumprirá todas as suas promessas, todos os seus desígnios. Muitos se sentem derrotados em virtude dos seus sentimentos, né? Os sentimentos, eles abalam a nossa alma. E depois de abalar a nossa alma, muitas vezes abala o nosso físico. Vimos isso em estudos passados também, pela manhã, sobre depressão, ansiedade. Muitas pessoas confessam: sinto-me fraco, estou sentindo que Deus não me ama, sinto que meu esposo
meu cônjuge, minha mulher não me ama. Sinto que as coisas vão piorar. E aí ficam sempre na esfera do sentir. É natural, Deus nos fez assim, seres que têm sentimentos. E esses sentimentos, eles se manifestam através do que vemos, do que sentimos, do que experimentamos, do que contemplamos. Mas aqueles que vivem só na base dos sentimentos, eles estão inclinados a viver como numa montanha russa. Né? Sente-se no topo, num momento, e em seguida sente-se lá no fosso, lá embaixo. É próprio do ser humano sentir-se alarmado com tempos de crise. Isso nos mostra que nós somos limitados, que nós somos fracos, que nós somos carentes e dependentes da graça, da paz, da misericórdia, do favor do nosso Deus. Mas não podemos depender só dos nossos sentimentos ou das nossas emoções, apesar que, porque muitas vezes elas nos enganam, elas são inimigas da fé. Na Bíblia, a palavra sentimento, na maioria das vezes, a palavra sentimento na Bíblia é traduzido como procedimento, como comportamento, como ação, como movimento, não apenas pensamentos e emoções estáticos, que paralisam e que apenas ficam na área do sentimento. Eu sinto e não faço nada a respeito, não busco a Deus, não recorro a Ele, não falo com Ele, não leio a sua palavra, não testemunho dEle, não o amo ainda mais. Deus é sensível aos nossos sentimentos, Ele se compadece de nós, Ele não é um Deus frio. Mas Ele sabe que muitas vezes esses sentimentos podem tanto nos alegrar ou abater. Mas a fé vai além dos sentimentos. A fé traduz não só o que nós sentimos, mas o que cremos, o que conhecemos, em quem confiamos. Sentir que Deus está perto nem sempre é graça verdadeira. Eu sinto que Deus está perto. Mas crer na sua presença faz toda a diferença. Crer na sua santidade, crer na sua fidelidade, crer no seu poder, crer nas suas promessas, crer que realmente Ele nos acode, nos socorre em tempos de tribulações. É diferente de sentir. O sentimento muitas vezes pode ser inimigo de nossa fé. Há tempos, as grandes mídias, os canais aí abertos de televisão, e eu falo isso sem medo, eles, assim como desde a Segunda Guerra Mundial, onde Hitler entendeu que propaganda conduziria o povo a ser favorável às suas malignidades, aos seus planos infernais de dominar o mundo, as mídias pegaram isso muito bem. Elas sabem que o ponto fraco das pessoas são as emoções e o sentimento. Os filmes fazem isso também. Daí muitas das mídias de hoje, e infelizmente a maioria delas do mal, irresponsável, elas vendem
elas produzem, elas inventam e elas publicam o medo, o caos, a insegurança. Assim, elas servem aos interesses dos dominadores desse mundo mal. Se você não tem visto isso hoje, eu tenho visto isso faz tempo. Quem lê um pouco, desde a Segunda Guerra Mundial, as mídias, infelizmente, são usadas assim. Você já parou para pensar que você pode estar vivendo de televisão? E das informações que eles querem nos veicular? Só querem nos veicular, nos passar uma visão de caos. De vez em quando tem lá, descobriu isso, aquilo aconteceu, e eu estou falando da crise somente. Tem programas e âncoras de televisão que só vivem da desgraça. De assalto, roubo, estupro, morte. E tem gente que se alimenta disso. Sentimentos, emoções. Achando que a vida é só isso. É claro que o mundo jaz no maligno. Mas ainda existe um Deus, e sempre existirá, que manifesta a sua graça, a sua bondade, a sua misericórdia. O sol brilha todos os dias, ninguém noticia. Se põe também todos os dias, como cantamos aqui no cântico. E sem o sol, astro rei, criado pelo Rei dos Reis, nós não teríamos vida. E assim tantas outras coisas referentes à criação, mas também a tudo que temos, somos. Você vai ligar a TV e com certeza geralmente se sente alarmado, né? Assim como Abacuque se sentiu. Infelizmente, até algumas igrejas ditas evangélicas trabalham com esse mesmo marketing, com essa mesma fraqueza dos programas, e eu digo programas, porque o que fazem, né, está muito longe de ser um culto a Deus. Está muito longe. É aquele programa onde o cidadão pergunta para a pessoa, né? E aí, minha filha, qual o seu problema? E aí a pessoa perguntada responde: não vem não, eu estou nela, ela é minha, eu vou destruí-la. Isso é sensacionalismo e gera sentimentos nas pessoas, né? É só desgraça, nada de graça, só doença, nada de saúde, problemas, crises. Nunca é ressaltado o que Deus já tem feito na vida dessas pessoas. Exploram os sentimentos e as fraquezas. Irmãos, a maioria das pessoas são levadas pelo sentimento. E se juntarmos os sentimentos com os anseios, nós temos uma arma poderosa nas mãos para conduzir os homens. E isso que os homens maus fazem. Conduzem boa parte da população através de sentimentos. O anticristo, a besta, no final dos tempos, tem o coração aquele que tem o coração de dragão, né? A voz de cordeiro, é o falso profeta. Ele levará o mundo ao engano completo através dos sentimentos. Parece que é assim, provoca o caos, a calamidade, a desgraça, e aí surge um salvador da pátria. Abacuque sentiu-se alarmado. A emoção é necessária. Os sentimentos são necessários, fazem parte da nossa natureza, mas não é fundamental, porque o triunfo é da fé. E quando nós falamos que o triunfo é da fé, não é da nossa fé em si mesmos, ou num sentimento abstrato, mas fé naquele que venceu o mundo. Amém? Aquele que criou o mundo, aquele que tem todo o poder e aquele que está no controle.
Mesmo que nós estamos vendo aí tantas coisas ruins, Deus tem entregado muitos àquilo que eles mesmos querem e esses têm colhido. A soberania de Deus, o controle e o comando de Deus está ainda sobre todos. Não se engane, não se engane. Né? O justo viverá por fé, não por sentimentos ou emoções. Amém? Então vimos aí, o primeiro inimigo da fé é a visão humana, o segundo inimigo da fé é o sentimento humano, e o terceiro inimigo da fé é a razão humana. Eu sei que quase tudo sinônimo dentro do que nós estamos falando, mas é importante nós observarmos essas questões para nós vencermos essas inimigas da fé, né? Diz que um certo escritor brasileiro, ele disse que o catolicismo o fez filósofo, não vou citar aqui nomes aqui. O protestantismo o fez crente, né? Mas a sua razão o fez ateu. Interessante, né? A Bíblia aponta para a vida de fé, onde a razão muitas vezes é humilhada, como vimos naquelas ilustrações, né? O moço de Eliseu foi humilhado, ele estava vendo só os soldados do inimigo em volta, não conseguia ver os anjos de Deus, o exército de Deus em volta. Então, há muitos que vivem pela razão. Quantas curas, né? Dizem que nós, os presbiterianos do Brasil, não acreditam que Deus cura. Nós não acreditamos em curadores, né? Homens que estão aí com todo esse poder, mas nós acreditamos muito que Deus cura quem Ele quiser, sem precisar de nenhum homem para isso. É Ele quem cura. Exemplos aqui bíblicos, né, só para lembrarmos, de que modo uma pedra jorraria água em pleno deserto. Não tem razão nisso. Lembrando mais uma vez o personagem Moisés, Deus pede para ele, o povo com sede, reclamando, e ele fala, toca a pedra. E é claro que ali o texto ele não toca, ele irado contra o povo, com falta de fé, ele fere a pedra, ele cutuca a pedra. E mesmo assim, Deus ali da pedra faz sair água e salva ali todo o povo de uma sede mortal. Que razão tem nisso? Como mulheres de idades avançadas e estéreis dariam à luz, assim foi Sara. Não tem razão nisso, mas tem fé. Mesmo ela não tendo fé, ela riu quando Deus falou que ela teria um filho. Abraão duvidou, mas ela está velha. Como uma jovem virgem engravidaria sem se relacionar com o seu esposo. A história da Virgem Maria, para nós, pela fé, não é uma história. Foi um fato, descompassado com a razão humana. Como a água pura se transformaria em vinho. O primeiro milagre de Jesus em Caná da Galileia, num casamento. Como o mundo viria a existir do nada, como nós lemos aqui no texto de Hebreus? Pela fé nós entendemos que o mundo que não existia veio a existir daquilo que não se via. De que modo você e eu fomos transformados e estamos a cada dia mais parecidos com o Senhor Jesus. Eu não sei você, da sua fé, do seu testemunho de vida, eu não sei como você era, no que você pensava, quais eram os seus valores, em quem você cria, qual era o Deus do seu coração, o ídolo do seu coração. Eu não sei
do que você não viveria sem. Mas pela fé, eu, minha família, outros foram transformados. Somos novas criaturas. Isso não tem razão que explique. Isso não é loucura, não é hipnose da fé, como diziam os filósofos, né? A fé é o ópio do povo. A fé tem movido a humanidade em todas as instâncias de sua existência e relacionamentos. E vai continuar movendo. Abacuque mostra que a razão não tem todas as respostas. Não vivemos de explicações, mas andamos em obediência e em fé. Onde a visão decepciona, o sentimento e a emoção derrotam e a razão enlouquece, Deus faz a fé triunfar. O justo viverá por fé, não pelo que vê, mas pelo que crê. Não pelo que sente, mas pelo que acredita. Não pelo que pensa, mas pelo que descansa e crê em Deus. Irmãos, amigos, a fé não nos dá todas as respostas, mas tem o propósito de nos ajudar a compreender, a confiar em toda a razão de nossa vida. Para assim, como filhos de Deus, desfrutarmos de gozo e alegria e paz, mesmo em tempos de guerra, de crise, de pandemias. Deus nunca vai errar a nosso respeito. Nem um fio de cabelo cairá da nossa cabeça de forma sem razão. Nos mínimos detalhes, Ele tem cuidado da minha vida. E sei que tem cuidado da sua também. Talvez você não possa ver. Quem vive por fé é sempre mais feliz. Quem vive por fé também é sempre vencedor. Vencedor do medo, vencedor do desânimo, vencedor do abalo. Eu quero concluir parafraseando aqui parte do texto final do capítulo 3 de Abacuque. Portanto, se a vista não vê nos currais o gado, nem flores na figueira, se mantimentos os olhos não enxergam no campo, contra a decepção do sentimento, o profeta, a fé o faz se alegrar no Senhor. Mesmo que a razão não tenha as respostas, o profeta exulta em sua esperança e reforça a sua fé no Deus dos impossíveis, que nos faz andar confiantemente nele. Nos encorajamos, nos fortalecemos a enfrentar qualquer crise que sobrevenha sobre nós. Como está a sua fé? Sua fé no único e verdadeiro Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Decepcionada pela visão do mundo, das crises do mundo, derrotada pelos sentimentos enganosos do coração, escravizada pela razão, como está a sua fé?
Os crentes em Jesus têm a fé que vence o mundo. Isso o apóstolo João, na sua primeira epístola, nos afirmou. Eu quero ler e estar caminhando aqui para esse encerramento. Primeira epístola de João, capítulo 5, verso 4. Quero ler desde o verso 3. Falando-nos aqui, João, sobre a fé que vence o mundo. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus, vence o mundo. A nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crer ser Jesus, o Filho de Deus? Esta é a fé que vence o mundo, a nossa fé no Senhor Jesus Cristo. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que o Senhor nos abençoe através dessa mensagem e nos aumente a fé nele, a fé somente